Iniciamos agora mais um módulo com uma aula bastante importante, que é a atuação do aterramento para redução das tensões de passo e de toque. Sejam muito bem-vindos mais uma vez. Essa aula é uma aula bastante gráfica e que faremos uso de diversos desenhos para facilitar o entendimento dos senhores daquilo que for transmitido através da minha fala. Acredito que será didaticamente muito proveitosa, mesmo para aqueles que não têm conhecimento e estão iniciando seus estudos na área. Temos aqui uma figura de uma pessoa que, através do seu toque, entra em contato com uma superfície não isolada e energizada. Através disso, essa superfície ela tem um potencial, ela tem uma diferença de potencial e é passada uma corrente através do seu corpo e essa corrente ela é dissipada no solo através dos pés dessa pessoa. Então nós temos aqui uma tensão de toque que nada mais é do que a diferença de potencial entre a sua mão e os seus pés, nesse caso a sua mão e esse primeiro pé. Então a diferença de potencial entre a mão e pé é chamada de tensão de toque. E a diferença de potencial entre um pé e o outro é chamada de tensão de passo. Para efeito de cálculos, nós consideramos a tensão de passo como 1 metro de um pé para o outro. Uma observação que eu tenho para fazer para os senhores é que a tensão de toque ela é muito mais danosa do que a tensão de passo. Isso pelo fato de a corrente ela utilizar como um circuito para sua passagem o tronco do ser humano. E nós sabemos que no tronco de uma pessoa reside o coração. E a passagem da corrente pelo coração pode causar um fenômeno que foi explicado anteriormente, chamado de fibrilação ventricular. Então, isso foi explicado nas aulas anteriores. Então, essa fibrilação ventricular ela é o descompasso dos batimentos do coração e que pode causar a morte de uma pessoa. Nós observamos aqui que durante uma falta fase terra, a geração de tensões no solo, essa tensão, o pico dela, ela se inicia onde há o contato, onde há a dissipação da corrente no solo, e o seu pico começa aqui e ela vai diminuindo conforme o desenho desta função através da distância. Então, quanto mais distante o corpo estiver, menor o potencial, a diferença de potencial. Então, nós temos aqui o exemplo de como que funciona a tensão através da distância, o potencial através da distância, e no próximo slide nós vemos a diferença de potencial de uma mão para o pé, que é chamada tensão de toque, e a diferença de potencial de um pé para o outro, que é chamado tensão de passo. Então nós vemos aqui que através do desenho que a tensão de toque, mesmo ela sendo, além de ela ser mais perigosa, ela é sempre maior do que a tensão de passo, considerando este cenário aqui. Então, eu só aumentei aqui esse desenho para mostrar melhor para vocês esse gráfico onde a gente tem a tensão de toque e a tensão de passo e como que a gente chega a esses valores, ou seja, diminuindo a diferença, que é a diferença de potencial do seu toque até o seu pé, que é chamado tensão de toque, e a diferença de potencial entre os seus pés, que é chamada tensão de passo. Aqui também é
é um outro exemplo de tensão de passo. Como que pode ocorrer? Nós temos uma falta fase terra, onde é gerada uma tensão no solo, da mesma forma anterior, e essa pessoa ela não toca nessa superfície não isolada e energizada, mas ela está submetida a uma diferença de potencial através do seu passo. Então é um outro exemplo. Aqui mais à frente, só aumentei também a imagem, nós temos a diferença de potencial e através dos seus pés. Nesse caso não tem tensão de toque, porque não houve o contato do toque na superfície não isolada, mas temos a tensão de passo. Então é uma aula mais para vocês verem graficamente como que funciona a tensão de toque e a tensão de passo. Pessoal, muito obrigado. Acho que essa aula foi extremamente importante